Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha TBR, que seria os livros que eu vou ler em julho. Eu perguntei no Twitter se as pessoas acharam interessante que eu compartilhasse as minhas próximas leituras, ao invés de só falar dos livros que eu já li no mês. E algumas pessoas falaram que sim, que seria legal, porque é um jeito de receber indicação. E eu fiquei pensando também, quem sabe algum dia a gente fazer alguma leitura conjunta. Eu sei que muita gente gosta de participar desse tipo de leitura. Então acho que seria legal começar compartilhando os livros que eu vou ler em julho. Então vamos conferir. O primeiro livro que eu tô lendo em julho, eu já comecei, que é o Mister, da E.L. James, que é a mesma autora de 50 Tons de Cinza. Eu fiz o unboxing desse vídeo e ficou bem engraçado, se vocês conferirem, vai estar aqui na descrição. E eu tava bem animada pra ver, porque também é um romance, então eu não sei se é nessa mesma pegada de 50 Tons de Cinza. Parece que sim, até o momento que eu li. Mas eu ainda não tô nem na metade. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar eu já vou ter terminado a leitura, mas eu vou falar sobre esse livro, seja no blog, seja aqui no canal ainda. Mas eu tava bem curiosa porque eu tinha algumas críticas, eu tive alguns problemas lendo 50 Tons de Cinza, principalmente em relação à escrita da autora. Então eu tava bem animada pra ler Mister pra ver se melhorou em alguma coisa. E eu já posso adiantar que sim, eu tô bem satisfeita com o que eu li até agora, mas eu vou falar disso melhor depois. Mas enfim, essa é a minha primeira leitura de julho e eu acho que eu já tô começando o mês bem, assim, eu acho que os fãs de romance vão gostar dessa indicação também. O próximo livro que eu vou ler em julho é Para Toda a Eternidade, da Caitlin Doughty. Eu falei desse livro no último vídeo que eu postei, que foi a tag dos 50%, que também ficou bem legal. E eu tava muito animada pra ler esse livro, então, curiosamente, assim que eu gravei o vídeo, eu recebi a caixinha da Dark Side com esse lançamento. E eu tinha outros livros que eu precisava ler na frente, mas eu tive que passar esse, porque Confissões do Crematório, que é dessa autora, é um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo esse livro, eu reli ele esse ano pro Clube do Livro. Ele, ainda bem, ele foi uma das leituras escolhidas e eu fiquei muito feliz de poder ler ele de novo e só me deixou mais animada para conferir Para Toda a Eternidade. E para quem ainda não conhece, Confissões do Crematório, a Caitlin, ela faz como se fosse uma autobiografia, mas focada muito no trabalho dela num crematório na Califórnia. Ela é a pessoa responsável por cremar os corpos e preparar os corpos para cremação, que pode parecer meio bizarro a princípio, eu sei, para quem não está muito acostumado com livros do gênero, mas é um livro simplesmente incrível, porque ela fala sobre a relação que a gente tem com a morte. Ela é historiadora, então tem muita característica história, seja do Egito, seja até de algumas tribos indígenas aqui do Brasil. Ela pega um pouquinho dessa cultura em relação à morte e faz um paralelo com hoje em dia, que a gente evita a morte a qualquer custo, mesmo sendo a coisa que literalmente vai acontecer com todo mundo. E tem umas reflexões filosóficas bem legais. É um livro fantástico. Tem uma resenha dele, eu falo melhor disso tudo, eu vou deixar aqui na descrição para não gastar muito tempo falando dele aqui. Mas o Para Toda a Eternidade, ela volta desse assunto da morte, só que ao redor do mundo e com outras culturas. Então eu acho que ela vai aprofundar um pouco mais nessa questão cultural e menos na questão autobiográfica dos relatos das coisas que aconteceram com ela no crematório. Então eu acho que é possível gostar ainda mais desse livro, mas eu com certeza vou falar dele ao longo do mês, então fiquem ligados. Mas deixa aí minha indicação, quem quiser acompanhar e ler comigo também, esse livro eu acho que vai ser a melhor indicação para isso. O próximo livro que eu vou ler em junho é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. E esse é o nosso livro de julho do Clube do Livro que eu organizo aqui na minha cidade. E já tinha um tempo que eu queria ler, então eu fiquei feliz quando ele foi um dos escolhidos, eu tô animada pra começar. Ele é um dos livros favoritos da Oprah Winfrey, então isso já é motivo pra gente ficar super animado pra ler o livro. E é um livro que trata da temática do racismo, do abuso, da libertação, tudo pelos olhos de uma mulher negra que mora no sul dos Estados Unidos, conhecido como uma região extremamente racista por conta da escravidão, por causa de todo o contexto da guerra civil que se mantém até hoje em algumas dessas regiões em relação ao preconceito com os negros. E eu acho que, principalmente no papel da mulher negra, esse livro pega muito no cerne dessa questão. E eu confesso que eu não sei muito ainda sobre o enredo, mas só das pessoas estarem falando sobre ele, dos grandes nomes que estão aqui na quarta capa, que indicam esse livro, e eu vejo muitas mulheres negras indicando esse livro, então eu fiquei muito interessada, eu quero ler, eu quero mergulhar nessa leitura, e eu tô bem animada para ver a discussão também que vai render nesse livro lá no Clube do Livro.
E, enfim, essa vai ser minha próxima leitura depois de Mr. E para toda a eternidade. A minha próxima leitura de julho é o Pequenas Realidades, da Tabitha King. É um dos últimos lançamentos da Dark Side e eu fiquei animada porque eu vou juntar essa leitura com a minha próxima, que é A Metade Sombria, do Stephen King. E eu tava relutando um pouquinho para começar esse livro, ele foi lançado no primeiro semestre, mas como eu ainda nunca li um livro do Stephen King, eu queria um tempinho para poder digerir a história, para poder ver o que as pessoas amam tanto nele, porque eu admiro ele muito como escritor e eu queria poder ficar imersa na leitura. E quando a Dark Side mandou o livro da Tabitha King, eu pensei, poxa, seria legal se eu lesse ao mesmo tempo um livro do Stephen King e da Tabitha King. Ela é a esposa dele e fica aí a curiosidade, é uma família praticamente de escritores, porque, se eu não me engano, ele tem 3 filhos com ela e 2 são escritores também. Então, enfim, eu achei que seria legal fazer uma leitura conjunta. Eu vou emendar um livro no outro, mas eu acho que eu vou começar pelo da Tabitha King, mais por questão da edição mesmo da Dark Side, que tá maravilhosa, como sempre, né, pra variar. A edição tá linda e eu vou ler a sinopse pra vocês saberem do que se trata o livro, que terror é esse que eu vou ler em julho. Entusiasta de miniaturas, a socialite Dorothy Hardest Douglas vive na redoma de seu legado de sucesso. Ela possui uma réplica da Casa Branca perfeita em seus mínimos detalhes. Ao conhecer Roger Tinker, que trabalhou para o governo em projeto secreto, ela descobre uma maneira fantástica e um tanto perturbadora de decorar sua casinha. Em uma trama que envolve relações familiares problemáticas e o mundo estranho e obsessivo das miniaturas, Tabitha King conduz o leitor por uma história grotesca e disfuncional. Não sabemos para onde os personagens vão nos levar com seus atos extremos e a sensação fascina e aterroriza na mesma medida. Depois de ler Pequenas Realidades, você nunca mais verá casinhas de boneca do mesmo jeito. E agora eu vou ler Da Metade Sombria, para quem ainda não conhece. Por anos, Ted Beaumont escreveu thrillers violentos sobre o pseudônimo George Stark, conquistando fama e fortuna com os livros. Mas quando o jornalista ameaça expor seu segredo, o escritor decide ir a público primeiro e mata George de forma teatral e definitiva em um artigo de revista. Agora ele pode finalmente se dedicar aos seus livros mais sérios. No entanto, Stark não aceita ser despachado tão facilmente e volta à vida para caçar os responsáveis por seu desaparecimento. Coisas estranhas e brutais começam a acontecer com os envolvidos em sua morte fictícia, mas as digitais encontradas na cena dos crimes são bastante reais e pertencem a Ted Beaumont. Ted pode ter acreditado que Stark já tinha escrito suas últimas palavras, mas está prestes a descobrir que estava terrivelmente enganado. Acho que vai ser uma experiência de leitura bem legal, ler os dois, ler livros do gênero um atrás do outro, e principalmente sendo da família King. E vou contar também em breve, ainda vou pensar no formato, então se vocês tiverem alguma sugestão para falar sobre esses 2 livros, por favor, deixe aqui nos comentários. Sugestões são sempre bem-vindas e é isso. E outro livro que eu quero ler em julho é o Ponte ou Ponti, eu ainda não descobri como é que pronuncia, da Charlene Thiel. E eu recebi ele da Intrínseca esse mês e eu estava bem animada para ler ele, além da capa maravilhosa. Eu gosto muito de histórias que pegam 3 protagonistas mulheres e desenvolvem um pouco a questão temporal, porque eu acho que tem uma cronologia um pouco diferente esse livro, ele tem alguns flashbacks, ele vai e volta, enfim. E me lembra um pouquinho os livros da Liane Moriarty, essa questão de ter 3 protagonistas. E sobre o título do livro, aqui na quarta capa fala o seguinte: Pontianak, monstro canibal do folclore malaio que se alimenta de suas vítimas para manter sua aparência. De vestido branco colado nos quadris, Pontianak seduz homens que viajam sozinhos. Um mito é contado por esposas preocupadas para que os maridos tomem cuidado com garotas jovens e bonitas andando sozinhas à noite. Eles, por sua vez, preferem ignorar sua existência. Então eu achei bem interessante esse texto na quarta capa, mas eu também vou ler a sinopse para vocês verem do que se trata, porque como eu ainda não li o livro, eu ainda não tenho muito sobre o que falar dele. Então, Singapura, 2003. Sem amigos e abandonada pelo pai, a adolescente de 16 anos, Sisu, vive na sombra da mãe, Amisa, uma ex-atriz que ganha a vida ao lado da irmã como médium, em uma casa caindo aos pedaços. Quando Sisu conhece Circe, uma menina privilegiada e sarcástica, as duas constroem uma amizade intensa, um alívio para o ambiente tóxico controlado por Amisa e a inadequação que sua filha sente no colégio. Mas não demora muito para que Circe fique fascinada pela intocável ex-atriz e as 3 estabeleçam uma dinâmica que as marcará para sempre.
17 anos depois, Circe está lidando com os desdobramentos de um divórcio complicado, quando um projeto novo surge no trabalho, uma refilmagem do filme cult de terror dos anos 1970, Ponti, a obra que definiu a curta carreira de Amisa. De uma hora para outra, Circe perde o chão e mergulha nas memórias das mulheres que ela conheceu, na culpa e um passado que ameaça sua consciência tranquila. Contada pela perspectiva das 3 mulheres, em momentos distintos de suas vidas, Ponti é uma história original sobre amizade e memória no breve espaço de algumas décadas. Impregnado de mitologia, modernidade e o calor úmido de Singapura, é ao mesmo tempo um retrato generoso, avassalador à solidão da adolescência e um vislumbre impiedoso de como pequenas e grandes tragédias podem nos tornar monstros. Eu tenho a impressão que esse vai ser aquele livro que você não tem expectativa nenhuma e acaba que vira uma das suas leituras favoritas. Então eu tô bem animada para começar, mas ele eu devo ler mais pro final de julho. Então vai sair resenha dele com certeza, provavelmente vai ser no blog, então fiquem ligados, mas eu ainda vou falar muito desse livro também. E no último vídeo que eu falei dele, que eu mostrei do book haul de junho, isso, já teve gente falando que ficou animado para conferir a história, então deixa aí nos comentários também se você gostou, se você ficou interessado e vamos conversar um pouquinho sobre esse livro também. Então essas são as minhas leituras do mês de julho, pelo menos as que eu me programei para ler. Sempre pode aparecer outro livro que, infelizmente, ou vou ter que passar na frente ou vou ter que me virar para conseguir encaixar nisso aqui. Mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros que eu tô muito animada para ler. Eu acho que julho vai ser um daqueles meses com leituras incríveis e que eu vou querer falar de todos esses livros, indicar todos esses livros para todo mundo. E se você já leu algum deles, ou se você já começou a ler, ou se pretende ler, deixa nos comentários também, a gente pode ir trocando ideias, quem sabe ao longo da leitura. Me diz aí se vocês acham isso interessante. E eu até tenho alguns livros no Kindle, mas são livros que eu gosto de ler aos poucos, então eu leio um capítulo por dia, ou às vezes quando a história me pega muito, ou o livro mesmo me pega muito, eu acabo lendo ele, mas não são metas de leitura para julho, porque são livros sem compromisso e sem parceria com editora nenhuma, então eu acabo que eu vou deixando eles um pouquinho e vou lendo aos poucos e tá tudo bem. Então acho que nem vale comentar com vocês, porque não é bem uma meta para esse mês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, me contem nos comentários se vocês acham válido compartilhar mais das minhas próximas leituras, ao invés de falar só dos livros que eu li no mês, porque geralmente eu leio muitos lançamentos, então talvez seja legal para quem quer ficar em dia também com alguns lançamentos das editoras, saber antes do mês virar, né? Então me conta aí se vocês acham válido ou se é melhor eu ficar só com os livros que eu li no mês passado e é isso aí. Ou se talvez seja legal contar desses livros ou só num post no blog ou numa foto no Instagram, enfim, me conta o que vocês acham melhor, tô sempre aberta a sugestões. E como sempre eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os livros lá na Amazon, se vocês quiserem ler junto comigo ao longo do mês, aproveita para comprar logo o livro, eu sei que todos eles já estão disponíveis, então se vocês quiserem comprar, dá tempo da gente ler junto em julho, e se vocês comprarem por esses links, vocês ajudam muito a manter o blog, o canal e me ajudando a produzir mais conteúdo com mais frequência, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e das indicações de leitura, e até o próximo. Tchau!